Alguns torcedores, há pouco pelo seu nome e seu bairro também, Edu, anotei essa expressão aqui, ó, disseram que o time do Cruzeiro é mal treinado. Foi o termo utilizado por alguns torcedores há pouco no seu nome e seu bairro, que conferimos no WhatsApp. O time do Cruzeiro é mal treinado? O time do Cruzeiro é bem treinado? Dá para fazer alguma análise relacionada ao jogo de hoje? Como você enxerga esse universo todo aí, Edu? Não, o time do Cruzeiro não é mal treinado. O torcedor não tem obrigação nenhuma de entender a parte tática, de saber o padrão desse time, mas eu posso, em um minuto, tentar explicar. Explique. O Cruzeiro é um time que defende com bloco médio, bloco baixo. Em determinado jogo, se pedir bloco médio ali na intermediária ofensiva, bloco baixo no seu campo, bloco médio 4-2-3-1, no seu campo 4-4-2. Se o jogo pede, o Cruzeiro marca pressão na saída no 4-1-3-2. Eu sei que é tatiquez, mas eu estou explicando para o torcedor ver que esse time é treinado, que esse time com poucos jogos tem padrão. O Cruzeiro, quando tem a bola, joga num 3-2-5, a saída de 3 jogadores, é um ala pela direita, o William, um ponta esquerda, o Arthur Gomes. O Cruzeiro tenta atrair como padrão o seu adversário para o jogo central e termina suas jogadas pelo lado do campo. Isso tudo é padrão. O Cruzeiro tem uma bola longa, porque tem um centroavante que sabe quebrar bem essa bola quando necessário. Quando o adversário se fecha, o Cruzeiro é um time que pega o seu camisa 10, traz para próximo do seu volante, para pegar essa bola e tentar achar nas costas da zaga adversária a passagem de um dos alas ou dos 2 alas, quando o Marlon solta, ou do ponta Arthur Gomes. Então, esse time do Cruzeiro não é mal treinado. Esse time do Cruzeiro tem padrão, o padrão já é visível, há trabalho técnico, há trabalho tático nesse time do Cruzeiro. Ponto. No jogo diante do Souza, na Paraíba, o Cruzeiro não soube entender a partida. Tudo isso que eu falei de padrão não se encaixa num campo como esse, num campo encharcado. O campo encharcado pede outro tipo de jogo. Bola longa, bola levantada na área e saber entender que você tinha uma vantagem. E o Cruzeiro não soube entender absolutamente nada disso. O jogo Cruzeiro e Souza não pode apagar o trabalho que está sendo feito no Cruzeiro pelo técnico Larcamón. Mas o trabalho que está sendo feito pelo técnico Larcamón tem uma vírgula, que é esse jogo, uma vírgula importante. Aliás, não é nem uma vírgula, tem um ponto e um início de uma frase. Uma senhora vírgula. Ele tem uma mancha, que é esse jogo na Paraíba contra o Souza. Não podemos misturar as coisas. Não dá para embolar e jogar no lixo o que tem sido feito até agora, que está visível. Para quem minimamente gosta de estudar futebol, entende a parte tática, existe sim um trabalho. Existe uma ideia, existe um padrão. E no Cruzeiro, saindo do trabalho do Larcamón, trazendo para a gestão, existe um projeto esportivo, porque foram buscar um treinador que se encaixa naquilo que haviam buscado anteriormente. As contratações que estão sendo feitas têm características que se encaixam dentro desse estilo de jogo, mas eu repito, o jogo da Paraíba é um ponto à parte, fora da curva, e um ponto que é uma mancha nesse Cruzeiro de 2024 e que não apaga o trabalho, que não pode apagar o trabalho que vem sendo feito. Não dá para a gente misturar as coisas. Mas que o que a gente viu hoje lá na Paraíba foi péssimo, foi horroroso, foi, como gosta de dizer meu pai, né? Grotesco e estapafúrdio, grande Afonso Alberto. É um vexame histórico na história do Cruzeiro, mas eu repito, não é questão de ser mal treinado, é questão de não ter entendido o cenário que o jogo apresentou. O time que entendeu, ganhou e classificou na Copa do Brasil. O Juber tá participando aqui no YouTube. Você pode participar também, viu, torcedor? No @Itatiaia Oficial, no @Itatiaia Esporte. Mais alguns minutos ainda para você participar com a gente. Obrigado a todos pela enorme audiência. Tá dizendo, infelizmente o Cruzeiro não tem zagueiros. Vamos falar sobre zagueiros daqui a pouquinho. Primeiro eu quero ouvir a Natália Fiuza, que tá ali preparando o apito final junto com o Hugo Sérgio. Tá com a gente aqui na Itatiaia também. Queria sua percepção, Natália, sobre uma noite de vexame do Cruzeiro, com diversos aspectos a serem analisados e que estamos falando aqui nesse pós-jogo da Itatiaia. Seu balanço sobre esse Souza 2, Cruzeiro 0. Boa noite, Natália. Boa noite, Cirilo. Um abraço para você, a quem nos acompanha aqui na Jornada Esportiva. Eu vou dar um spoiler, né, do que daqui a pouco eu e o Hugo vamos trazer no apito final. Vou chegar mais tarde um cadinho, tá? Não assusta, não. Hoje o apito vai demorar um tiquinho mais, mas você não desiste de nós, não. Você fica firme aí, o apito hoje. Cirilo, eu acho que muita coisa já foi dita por vocês, principalmente com relação ao gramado, que estava horroroso, né? A chuva que prejudicou muito, mas é muito importante o time ter a capacidade de entender cenário a cenário, né? E o Cruzeiro hoje não teve essa capacidade. A chuva, ela atrapalhou muito o jogo técnico que o Cruzeiro tem costumado a fazer, mas a chuva ou o gramado não impediu em momento nenhum que o Larcamón e a equipe mudasse a estratégia para a partida.
Eu penso que o Cruzeiro não soube aproveitar a vantagem que tinha e se expôs demais de forma desnecessária, correu riscos no primeiro tempo que não precisava, foi para o intervalo com um 0-0 muito em função das defesas importantes do Rafael Cabral e de uma sorte do Cruzeiro e de uma falta de sorte do Souza naquela bola que bate no travessão. Mas no segundo tempo, se o Cruzeiro entrou com uma estratégia no primeiro tempo que claramente não estava funcionando, o time tentou ser propositivo, tentou ter a bola, tentou tocar, tentou triangular. Não é possível fazer nada disso num gramado como aquele. No segundo tempo, faltou entendimento ao Cruzeiro de que, olha, nós temos 45 minutos para segurar o 0-0. Se a gente não consegue jogar, o mínimo que nós temos que fazer é não permitir que o adversário jogue. E o Cruzeiro não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que era jogo, talvez para ter jogado com linha de 5, com 3 zagueiros, segurando mais os laterais, povoando mais o meio-campo, mas povoando, ao meu ver, também com peças corretas, né? Porque ele até fala na entrevista coletiva que optou pela entrada do Machado justamente para isso, para o Cruzeiro ter um pouco mais de pegada, ter um pouco mais de gente ali no meio-campo, mas o Machado fez uma partida muito ruim hoje. Então, assim, eu não acho que era jogo para o Machado, não acho que era jogo para o Neres. Eu acho que era o jogo para uma defesa do Cruzeiro muito segura, muito consistente, com jogadores com maior capacidade de marcação, com jogadores com maior intensidade, com mais pegada. Eu acho que faltou muito isso ao Cruzeiro também. Até o Romero, né, que a gente sempre destaca nesse sentido, estava abaixo hoje também. O Lucas Silva, completamente aleatório, alheio no primeiro tempo. Lucas nem voltou para o segundo tempo. Nem voltou para o segundo tempo, amarelado. Inclusive, a substituição dele é correta diante desse cenário. Mas acho que o Cruzeiro entra com uma estratégia errada e erra de novo quando no segundo tempo ele não consegue corrigir isso. Quando para mim, ele erra em 3 momentos. Ele erra na escalação, porque eu não teria entrado com o Neres e Machado. Depois, ele erra na estratégia montada para a partida, diante da chuva, do gramado e do que pediu o jogo. E, para mim, ele erra de novo quando ele não corrige isso no vestiário, no intervalo, quando ele não muda a postura do time. Agora, dito tudo isso da parte, vamos dizer assim, mais estratégica da partida, a chuva também não impede de competir, né? E eu acho que o Cruzeiro deixou de competir hoje em muitos momentos, tanto que as melhores chances do jogo foram do Souza, que não tinha a qualidade que o Cruzeiro tinha. Deixa eu só informar um gol do Atlético Goianiense, 1-0 contra o União Rondonópolis. O gol foi do zagueiro Adriano Martins. Estamos com 48 do primeiro tempo. O Atlético Goianiense, time de Série A, né, vai avançando aí a próxima etapa da Copa do Brasil. Muito jogo pela frente ainda. O São Luís está fazendo 2-1 contra o Ituano, hein? Jogando em casa, o São Luís vai avançando a próxima etapa da Copa do Brasil. O Amazonas fez 1-0 contra o Independente. O jogo está nos acréscimos. Vai avançando o Amazonas, time do centroavante Sassá. Costa Rica do Mato Grosso do Sul e América de Natal estão empatando por 1-1. Costa Rica fez gol há pouco. Vai avançando o América de Natal. O Leonardo Parrella está me alertando neste exato momento que, inclusive, o Amazonas avançando, que é o que vai acontecer, será o possível adversário do América, caso o América passe pelo Maringá, quarta-feira da semana que vem, às 7h15 da noite. Obrigado pela lembrança, Leonardo Parrella. E Real Noroeste e Cuiabá não começou até agora, hein? Misericórdia, acho que não precisa mais, né? Eu acho que pode... Jogo às 2h? Marca para amanhã, pode marcar para amanhã, 10h22, jogo seria 9h30, ainda não começou. Real Noroeste e Cuiabá, condições terríveis de gramado, muita chuva, se começar, será o verdadeiro polo aquático. E deixa eu falar uma coisa também que eu esqueci aqui. Sim. E quando a gente fala que eu citei, né, para mim, o erro de estratégia do Larcamon, o técnico do Souza, até ouvi o Edu Panz também falar nisso durante a jornada, a leitura que ele faz do jogo é correta, ao meu ver, né? Quando ele coloca mais jogadores de velocidade no segundo tempo, quando ele coloca mais um centroavante para povoar ali, para ter mais gente atacando, agredindo o Cruzeiro. Tudo planejado. Parecia ele tudo volta muito com o mesmo acertadinho. Time, com 15 minutos, 2 pontas, com 25 para 30, outro centroavante. E na reta final, no momento do gol, ele ia colocar outro. Então, assim, se o Larcamon não conseguiu ler o jogo, o técnico do Souza leu muito bem. Colocou jogadores de velocidade para explorar as costas da marcação do Cruzeiro, que adiantou as suas linhas sem necessidade. Depois colocou mais um homem dentro da área para povoar, para bagunçar ali a defesa do Cruzeiro. Então, a estratégia do Souza funcionou muito bem, a leitura do técnico, principalmente no segundo tempo, depois de já ter sido melhor no primeiro, né? Depois de já ter criado as melhores chances, de já ter mostrado seu cartão de visitas. Então, de um lado, houve um entendimento muito grande do que era o jogo e mesmo com as limitações foi lá e executou essa estratégia. E do outro lado, faltou muita coisa ao Cruzeiro.